escravizado no Egito. E isto simboliza o que ele fez conosco. Moisés foi o libertador daquele povo. Cristo é o nosso libertador, o nosso salvador. Assim como Moisés, assim como Deus, pela mão de Moisés, tirou aquele povo do Egito, Cristo Jesus nos tirou do mundo, nos tirou do domínio do maligno. Amém? Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar as cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Amém? Moisés e Arão entrou, mandado de Deus. Deus mandou falar com Faraó para deixar o seu povo ir ao deserto para sacrificar, para fazer uma festa ao Senhor. E Faraó, que não conhecia a Deus, não quis deixar. Antes, ele aumentou o trabalho sobre os filhos de Israel, sobre os hebreus. Aumentou o serviço, porque eles tiveram que fazer a mesma quantidade de tijolos que eles faziam antes, porém, teriam que colher também a palha. Ele disse: estão ociosos, estão descansados, então vou aumentar a carga. Foi o que ele falou. Mas na verdade ele não queria que o povo fosse sacrificar a Deus. E hoje não é diferente. Nós saímos do mundo, saímos do Egito e saímos do mundo. O Senhor nos libertou para a liberdade. E muitas vezes o sistema dominado por Satanás quer impor cargas sobre nós, impor serviço, aumentar o serviço, e até mesmo as próprias pessoas se envolvem demais com os afazeres do dia a dia e esquece de adorar, de servir ao Senhor. A gente precisa ter cuidado no nosso trabalho, porque muitas vezes os patrões são usados pelo faraó deste mundo, para o Deus desse século, que é Satanás, influenciado por eles, vem impor cargas, aumentar o serviço para nós. Estabelecer horários que impeçam a gente de ir à casa do Senhor e servir a Deus. Nós precisamos estar atentos, porque nessas situações que a gente tem que fazer, orar a Deus, pedir ao Senhor para nos livrar de toda a ação do inimigo. A palavra do Senhor diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro, Ele nos livra de todas as armadilhas. Então precisamos estar atentos e clamar ao Senhor para que não venham os nossos patrões nos oprimir com serviço em excesso, para que não tenhamos tempo, ou mesmo estejamos cansados e não tenhamos ânimo de ir à casa do Senhor servi-lo. Amém? Isso pode acontecer ainda hoje. Também
quando ele falou para deixar ir o povo para servir no deserto. Eles queriam ir 3 dias, andar 3 dias para servir, para sacrificar ao Senhor longe do Egito. Faraó não quis deixar. Disse para eles: sirva a Deus, sacrifique ao Senhor aqui mesmo no Egito. E Moisés disse: não vamos sacrificar na presença dos egípcios, a abominação dos egípcios, porque ovelhas era abominável aos egípcios, e o que eles faziam era abominável ao povo de Deus. Você já prestou atenção que eles querem que a gente se mistura, que a gente sirva a Deus junto com eles? O pastor falou outro dia na escola bíblica sobre ecumenismo. O que é ecumenismo? Quer misturar, como dizem por aí, quer que a gente fica junto e misturado. Aqui Moisés não aceitou. Ele disse que não, que queria servir ao Senhor no deserto, longe da abominação dos egípcios. Nós precisamos servir a Deus longe das abominações deste mundo. A palavra do Senhor diz que as imagens de escultura é abominação a Deus. Como que nós vamos servir a Deus juntamente com pessoas que se prostram diante de imagens de esculturas? Isso é abominação a Deus. Eles querem que a gente faça isso. Está tudo preparado para criar uma religião única. Sabe o que vai acontecer? Os servos de Deus, os verdadeiros adoradores de Deus, não vão aceitar isso e vão ser perseguidos. Infelizmente, ou felizmente, não sei, isso vai acontecer. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Deus é conosco e será sempre conosco. E assim como Ele tirou Noé e a sua família antes do dilúvio, como tirou Ló e a sua família lá de Sodoma antes de cair fogo do céu, também vai nos tirar daqui antes dos acontecimentos finais. A hora que não der mais para ficarmos neste mundo, Ele vai nos tirar. Mas nós devemos nos separar. Ele disse, Deus disse, está lá escrito na carta de Pedro: sede santo, porquanto eu sou santo. Ser separado. Em 2 Coríntios 6 diz que não há nenhum consenso entre Cristo e Belial. Não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Nós precisamos nos separar. Lá também diz: saí do meio deles, povo meu. Ecumenismo é a armadilha do diabo para pegar os crentes que não têm conhecimento da palavra do Senhor. Não devemos participar dessas coisas. A palavra do Senhor diz que nós não podemos participar da mesa de Deus e da mesa de demônios. Lá diz que aquilo que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. Esses cultos que existem por aí não são a Deus. O único culto a Deus é aquele oferecido por aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que adoram a Deus em espírito e em verdade. Este é o único e verdadeiro culto a Deus. O resto é mesa de demônios. E o Senhor falou que não quer que nós venhamos participar com os demônios. Então vamos nos separar. Vamos ser separados dessas coisas do mundo, das abominações dos egípcios, das abominações deste mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso e quer um povo santo para servi-lo. Depois, novamente, eles entraram, Faraó não quis deixar ir o povo. Depois, novamente, entrou e ele disse para ir, mas não ir muito longe. Sirva aqui perto mesmo. Aliás, ele queria estar de olho, ele queria manter aquele povo debaixo dos seus olhos, sobre o seu domínio. Ele não queria soltá-los, deixá-los ir. Você já viu que quando a gente aceita Jesus, no começo é muito difícil.
Às vezes a gente passa por lutas, por dificuldades. Eu, quando aceitei Jesus, eu passei 10 dias terríveis. Eu não conseguia dormir à noite, era uma opressão terrível. E eu ali na roça, sozinho, né? A minha esposa ainda não tinha entendido o Evangelho, não tinha convertido, se rendido aos pés do Senhor ainda. E eu sozinho ali, passava dificuldades à noite, dormia 2, 3 horas da manhã. Isso foi durante 10 dias. Era uma coisa terrível, eu não sei explicar o que acontecia, mas era algo terrível. A primeira vez, eu sem experiência, não sabia o que estava acontecendo, eu pensei que eu estava morrendo. Eu disse para ela, ora por mim, mas ela ainda não tinha entendido o Evangelho, pensou que eu estava tendo pesadelo e começou a me balançar para me acordar. E aquela coisa terrível, eu simplesmente disse assim, Jesus, socorre-me. Desapareceu na hora. Foi só clamar pelo nome do Senhor, Jesus, socorre-me, e aquilo desapareceu. Enquanto eu estava acordado, estava tudo bem, era só começar a dormir, aquilo voltava. E foi durante 10 dias assim, até eu vim aqui em Sete Lagoas, né? Não tinha igreja lá na roça ainda, era lá na Batista da Floresta, o pastor Alcides, conversei com ele, aí ele falou, me ensinou como orar, eu não sabia nem orar. Falou, disse para Satanás que não adianta ele tentar contra a sua vida, que você não vai servir ele mais, que você agora é de Jesus e vai servir o Senhor Jesus. E assim eu fiz, e aquilo desapareceu. A palavra do Senhor diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É preciso resistir ao diabo. A palavra do Senhor também diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, ao qual resisti firmes na fé. É preciso resistir no nome de Jesus, e o Senhor nos dá vitória. Mas sempre há alguém enviado por Ele, né? Acontece, às vezes chega aquela visita, sempre na hora da gente sair para o culto, você está começando a servir a Deus, você não sabe que atitude tomar. Isso aconteceu comigo também, sempre chegava a visita na próxima, a hora de eu sair para o culto. Eu falava, vamos para a igreja, eu estou na hora de ir para a igreja, vamos para a igreja comigo. Não, hoje não, outro dia eu vou e ir embora. É assim que a gente tem que agir. Chegou na sua casa na hora do culto, dispensa o camarada logo. Se ele não quiser vir servir a Deus, não, dispensa ele, porque ele está sendo enviado por Satanás para não deixar você ir para o culto. Satanás é cheio de artimanhas, e ele usa os mesmos truques desde o começo até hoje. E os crentes muitas vezes ainda não aprendeu que ele faz isso, achando que é coisas do dia a dia, que é acontecimentos normais. Não, muitas vezes Satanás está por trás de tudo para nos impedir de servir a Deus. Vamos resistir, vamos ser sábios, vamos buscar de Deus o discernimento para discernir aquilo que vem e o que não vem de Deus, porque Ele envia pessoas para nos atrapalhar, nos impedir de servir a Deus. Amém? Outra vez, eles voltaram à presença de Faraó e falaram com Faraó para deixar o povo ir servir a Deus. E ele falou, Faraó falou, permitiu ir, mas somente os homens, não quis deixar ir as mulheres e as crianças e o rebanho. Somente os homens, vai somente os homens. Por quê? Porque os homens e a família ficando, eles iam voltar. Ele queria mantê-los debaixo do seu domínio. Eles não quiseram, não, vamos todos, nós e a nossa família. O Senhor quer que toda a família sirva a Deus. Nós precisamos, buscar pelos nossos parentes, nossos familiares, filhos, esposa, que não servem a Deus ainda. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Precisamos pregar a palavra para os nossos parentes que não servem a Deus ainda, os nossos familiares. É claro que tem muitos que não vão ouvir, não vão aceitar, então vai para o jejum, vai para a oração em favor daquela pessoa. E nos lares,
procurar fazer culto nos lares, pelo menos uma vez na semana, reunir com os filhos, os que servem ao Senhor ali no lar, chama os que não servem. Às vezes não vai hoje, mas está ali por perto, vai estar ouvindo. Eu sei, né? Tem casa que não tem jeito, que não tem clima, que não dá para fazer isso. Então, ore e busque ao Senhor. Mas vamos fazer o que nós podemos fazer. Vamos fazer o melhor para o Senhor. Vamos observar a sua palavra, as orientações. É meditando, é estudando a palavra do Senhor, orando, buscando o entendimento do Espírito Santo, é que a gente vai entender o que Deus quer para nós. Que tem muita coisa que não está ali claro na palavra. É preciso haver uma interpretação iluminada pelo Espírito Santo para a gente entender o que é que Deus requer de nós verdadeiramente. Amém? Então, não ir só os homens, não ir toda a família. Novamente, Faraó chamou Moisés e Arão, eles entraram na presença dele e falaram novamente com ele. Ele permitiu, deixou ir, vai, pode ir vocês, suas esposas, seus filhos, as suas crianças, mas deixe o rebanho. Ele não queria de forma alguma, na verdade ele não queria liberar aquele povo para ir servir a Deus. Ele não queria perder a posse daquele povo, porque eles eram úteis para ele, eram escravos, né? Rendia lucros para ele ali no Egito. Ele não queria ir. Moisés falou: não, vamos nós, os nossos filhos, nossas esposas, nossas crianças, nosso rebanho, e nenhuma unha vai ficar no Egito. Você veio para Cristo, meu irmão, vem completo, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com os seus bens, com a família, aqueles que quiserem vir com você, mas não deixe nada do Egito. E aqueles que não quiserem, como eu disse, continue orando e buscando. Porque Deus quer que toda a família sirva a Ele. Deus ama a família. Ele começou tudo numa família. Ele enviou seu filho no seio de uma família. Deus ama a família e quer preservar a família. O diabo, o inimigo das nossas almas, é que quer destruir a família, né? Implantando coisas abomináveis a Deus aí, que nós sabemos o que é. Muitas vezes a gente não pode nem falar, dependendo do lugar, mas todos nós sabemos o que Satanás está tramando aí para acabar com a família. Família é um homem e uma mulher gerando filhos, e fora disso não é de Deus. Deus ama a família. Deus quer os nossos filhos aqui servindo a Deus juntamente conosco. Pode buscar a Deus, orar ao Senhor pelo seu filho, pregue a palavra, faça o que você puder fazer, mas lute pelo filho, pelo marido, pela esposa que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, porque isso é propósito de Deus. Quando Pedro foi enviado àquele carcereiro, ele falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem alguns teólogos que falam que ali estava falando de outra coisa, mas tem outra passagem também que fala que o Senhor quer que sirva a Ele toda a casa, toda a família. E eu creio que aquela palavra ali também é no sentido de servir a Deus, de render-se aos pés do Senhor, de ser salvo da condenação eterna. Isso é propósito de Deus. Aliás, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Amém? Então Ele quer que toda a nossa família seja salva. É claro que nem todos vão aceitar a Jesus, nem todos vão render-se aos pés do Senhor, mas Ele quer que todos os homens sejam salvos. Então o faraó não quis deixar ir as ovelhas, mas Moisés falou: vamos levar as nossas ovelhas, porque nós não sabemos o que é que o Senhor vai pedir para que sacrifiquemos a Ele. Os nossos bens, nossa casa, nosso carro, os nossos bens materiais devem estar tudo à disposição do Senhor, para aquilo que Ele quiser usar, porque é dele. Nós somos apenas mordomos, apenas administradores daquilo que pertence a Deus.
Eu falei que no último culto que a gente precisa honrar a Deus, né, com os nossos bens. Está escrito lá em Provérbios 9, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque na verdade Ele nos deu para que a gente administrasse, porque tudo pertence a Ele. Ele nos deu para o nosso bem-estar, porque Ele quer que a gente coma o melhor desta terra. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Então o Senhor quer que a gente viva bem, Ele quer nos abençoar, Ele quer dar o melhor para nós. Nós precisamos priorizar Deus nas nossas vidas. Muitas vezes não estamos sendo abençoados porque não estamos agindo de acordo com a palavra de Deus. Deus ordenou a bênção sobre as nossas vidas através da sua palavra. Está tudo na palavra. A palavra ela é viva e eficaz. Se creu, se obedeceu, vai acontecer na sua vida. Porque há um poder na palavra para fazer acontecer nas nossas vidas. Deus já ordenou a bênção nas nossas vidas. Em Efésios 1, diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é bênção espiritual? São os dons do Espírito. Então tudo que vem de Deus é espiritual. Mesmo as coisas materiais é bênção espiritual, porque vem de Deus, porque Ele ordenou sobre as nossas vidas. Amém? Porque se não é espiritual, é do homem, é carnal. Então tudo que vem de Deus é espiritual. Amém? E nós devemos servir a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. O pastor falou no início sobre isso. Como que a gente vai adorar a Deus em espírito e em verdade? Servindo a Deus de todo o nosso coração. Tem que ser aquela coisa lá do interior, lá da alma, lá do fundo do coração. É assim que a gente adora a Deus em espírito e em verdade, é de acordo com a palavra de Deus, é praticando a palavra de Deus, é sendo guiado pelo Espírito que nos guia em toda a verdade. Isso é adorar a Deus em espírito e verdade, servir a Deus em espírito e em verdade. Tem muita gente que acha que adorar a Deus é simplesmente cantar. A gente vê muitos cantores, chega na hora que eles vão cantar, agora você vai louvar a Deus, parece que agora você vai adorar a Deus, parece que adorar a Deus é só cantar. Para muitos aí é só isso. Adorar a Deus vai muito mais além de cantar. Adorar a Deus é servir a Deus, é louvar a Deus, dançar para Deus, honrar a Deus. Quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, o que ele falou? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, prostrar diante dele. O que é isso? A pessoa quando prostra diante de alguém, ele está se submetendo à autoridade daquela pessoa. Ele está dizendo, eu sou teu servo e tu és o meu Senhor. Isso quer dizer a atitude de prostrar diante de uma pessoa. Eu sou pequeno e tu és grande. Então isso é honrar a Deus. Isso também é adorar a Deus. Se humilhar na presença dEle, reconhecer a sua grandeza e a nossa pequenez. Porque diante dEle, somos como um grão de areia diante do oceano. Somos quase que insignificantes. Aliás, somos insignificantes diante da grandeza de Deus. Só somos alguma coisa pela graça e misericórdia dEle, que nos amou e nos libertou, nos transformou, nos colocou na presença dEle, nos fez agradáveis a si mesmo, em Cristo Jesus. Deus nos chamou para servi-lo em justiça e santidade. Abra sua Bíblia em Lucas 1.
Lucas 1, versículo 74 e 75. De conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os sirvamos em temor, sem medo, né? Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz que nós somos criados em verdadeira justiça e santidade. Nós somos tirados do mundo, libertos do domínio de Satanás, tirada aquela natureza ruim e implantada em nós a natureza divina, né? Deus recriou o nosso espírito, a carne continua a mesma carne, com tendência para o pecado. A Bíblia diz que o pendor da carne é para a morte, né, para o pecado, mas Ele recriou o nosso espírito em verdadeira justiça e santidade, para que nós continuemos a servi-lo em justiça e santidade, como está escrito aqui nesta palavra dele, servi-lo em justiça e santidade. E é preciso observar a palavra para entendermos aquilo que precisamos fazer, aquilo que precisamos deixar de fazer. Trazer essa palavra para a nossa mente, para o nosso coração, porque ela é viva, ela é eficaz e vai agir nas nossas vidas, vai nos transformando dia após dia, para que nós não venhamos andar de conformidade com este mundo, mas sermos transformados dia após dia, pela renovação do entendimento, através da palavra. Para quê? Você sabe para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Quanto mais cheio da palavra de Deus, quanto mais entendimento da palavra de Deus você tiver, mais fé você vai ter e mais abençoado você será. Mas é preciso priorizar as coisas de Deus, priorizar a palavra, ter a palavra como aquela coisa preciosíssima, como aquele tesouro escondido, que foi escondido no campo e que o homem foi lá e comprou aquele campo por causa daquele tesouro. Então, fazer de tudo para termos essa palavra, deixar, abster de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e nos lançarmos de corpo e alma na causa de Deus, na palavra de Deus, no reino de Deus, e investirmos mais no reino de Deus, porque quanto mais investirmos no reino de Deus, mais próximos estaremos dele, mais ele vai dominar sobre as nossas vidas, e mais longe do poder do inimigo nós vamos estar. 3 dias, a expressão 3 quer dizer verdade completa, quer dizer longe, totalmente livre do domínio do maligno, totalmente, em 3 dias, longe do Egito. Eles não iam voltar para lá nunca mais. O que aconteceu foi isso, totalmente livre do domínio de Faraó. Mas isso só aconteceu quando eles tiveram a atitude de sair do Egito, quando eles sacrificaram o cordeiro e o anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus e não morreu ali os primogênitos de Deus, e eles saíram e Faraó foi atrás, mas a mão de Deus estava com eles, porque eles tinham colocado no coração: não voltaremos mais para o Egito, não vamos deixar nenhuma unha lá. Antes eles despojaram o Egito, e a mão de Deus foi com eles, e os libertou, e os livrou do poder de Faraó. E o Senhor Jesus é conosco, Ele nos livrou do poder do maligno, e depois que saímos do mundo, Ele é conosco. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Ele está conosco em todos os momentos e está nos guardando. Não vai deixar o faraó deste mundo, o Deus desse século, aquele que dominava sobre nós, voltar a ter domínio sobre as nossas vidas. Pelo contrário, vamos estar cada vez mais longe do domínio dele, até aquele dia que ele vai aparecer nas nuvens, e ali ele vai completar a obra em nós, e assim estaremos para sempre com ele. E assim como Faraó foi totalmente aniquilado ali no Mar Vermelho, depois que Jesus aparecer nas nuvens, que nos tirar deste mundo, que ali o nosso corpo também for redimido, acabou, meu irmão, acabou o domínio do maligno, nunca mais, é para toda a eternidade, livre das artimanhas, dos laços, das tramas, dos dardos dele, livre para sempre, livre da morte, livre da dor, da tristeza, da angústia, dos problemas que nos traz aflições neste mundo, para sempre com o Senhor, para sempre livre. Mas é preciso priorizar as coisas de Deus, a palavra de Deus. O Senhor nos ama e quer que nós o sirvamos, que nós o adoremos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Quando princípios são quebrados, a nossa adoração não sai perfeita. Porque quando princípios é quebrados, é porque estamos dando lugar à carne, não estamos servindo a Deus, não estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Quando quebramos os princípios da palavra de Deus, um dos princípios é esse: somos livres para adorá-lo em espírito e em verdade. É a lei perfeita da liberdade em Cristo Jesus. Vamos ser livres de tudo aquilo que tenta nos impedir, que tenta nos prender, que tenta nos manter afastados do Senhor. Vamos rejeitar essas coisas, clamar ao Senhor. Aqui, tem momentos difíceis, eu sei que tem momentos, a tentação vem forte, bate forte. É nesse momento que você tem que abrir a sua boca, como eu fiz: socorre-me, Jesus, socorre-me, Senhor, porque senão eu vou cair, porque eu sou carne ainda estou na carne, e a carne é fraca, mas me fortalece, me sustenta, me dá graça, me liberta a minha mente dos pensamentos viciosos, liberta a minha mente das lembranças do passado. Aqui, muitos daqueles queriam voltar para o Egito. Ai, que saudade dos alhos, dos porros do Egito. Tem muita gente que tem saudade das coisas do mundo. Eu vi alguém contando uma história de uma pessoa que era bem depravado, vivia, né, no pecado mesmo, e aí ele se converteu, e um dia ele pediu para dar um testemunho, e ele começou a dar o testemunho, e ele falou: vocês lembram, né, irmãos, eu era assim, desse jeito, desse, né? De repente ele parou assim. Às vezes dá uma saudade. Olha para você ver, tem gente que foi liberto, veio para a igreja, mas de vez em quando tem saudade do mundo. Isso precisa ser arrancado das nossas mentes, dos nossos corações. É preciso ser tirado de nós todo o resquício do mundo, tudo aquilo, toda aquela programação antiga, pecaminosa que está na nossa mente, porque essas coisas ainda estão aí, foi gravado na memória, vai ficar aí. Mas isso tem que ser sufocado pela mente de Cristo que nós recebemos. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então essa programação antiga, ela deve ser sufocada, suplantada, deve ficar ali neutralizada. E quando ela tentar vir à mente, repreenda em nome de Jesus, rejeita em nome de Jesus. Quantas vezes
Isso já aconteceu comigo. Estou num lugar, de repente começa a tocar uma música daquelas antigas da minha época, e eu estou ali trabalhando distraído, de repente eu estou tamborilando ou batendo o pé. Eu rejeito isso em nome de Jesus. Aí eu começo a cantar uma música, né, um louvor a Deus. Eu gosto muito de cantar aquela: teu sangue garante vitória, Jesus. E aquilo desaparece da minha mente. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Deixa sua mente solta por aí não. Mantenha a sua mente cativa nas coisas de Deus. Mantenha a sua mente cativa na palavra de Deus. E se algum momento, né, de distração vier essas coisas, como eu disse, às vezes a gente está distraído trabalhando, de repente aquilo vem e você está ali desapercebido, aí de repente a gente acorda, está repreendido em nome de Jesus. Eu rejeito isso em nome do Senhor Jesus, porque Ele está sempre lançando os seus dardos, e um dos dardos dele é os pensamentos errados, pensamentos impuros. Mas com a nossa fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então quando você fala está repreendido em nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus, aquilo é neutralizado na sua vida, porque você crê na palavra de Deus, você crê no poder do sangue de Jesus, você tem fé. Isso é o escudo, é a nossa fé, é ter a certeza de que no nome de Jesus tudo isso é neutralizado, tudo isso é vencido. Aliás, Ele já venceu, Ele nos deu a vitória na cruz do Calvário. Nós temos aqui assumir essa vitória, nós temos que assumir o nosso lugar em Cristo e viver de vitória em vitória, de glória em glória, até Ele aparecer nas nuvens. E aí a gente vai estar para sempre com Ele, para todo o sempre. Honrar ao Senhor, servir ao Senhor de todo o coração. No livro de Reis, na história de alguns reis lá, está escrito assim: e o rei tal serviu ao Senhor, fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de coração inteiro. Você já leu isso na história dos reis? Quer dizer, ele fez tudo o que era reto, mas não com amor, não em espírito, não com prazer. Ele fez tudo o que era reto porque sabe que servir a Deus é melhor. E tem gente assim, se sente bem na igreja, sabe que aqui tem bênçãos financeiras, que aqui tem cura, que aqui tem libertação. Então serve porque convém ao Senhor, convém a Ele servir ao Senhor, mas não de coração inteiro. O coração não está totalmente rendido, totalmente quebrantado, totalmente dominado pelo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não está totalmente regido pelo Espírito Santo. É preciso se humilhar, ter um coração quebrantado, deixar o Senhor agir no nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Por que Ele falou isso? Porque Ele sabe o que tem no nosso coração. Entregar o coração para Ele, cheio das impurezas que porventura tiver, porque Ele vai limpar, Ele vai purificar, Ele vai transformar. E assim você vai poder servir a Ele, adorá-lo em espírito e em verdade. No demais, irmãos meus, Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que
experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, oferecer-nos a Deus em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é nos submetermos à sua palavra, nos submetermos ao domínio do Espírito Santo, rejeitar os pensamentos pecaminosos, não ter cuidado com a carne em suas concupiscências, mas nos esforçarmos para servir a Deus, mortificar as obras da carne. Isso é agradável a Deus. Meditar na palavra, tomar conhecimento, para o entendimento ser renovado, para que haja transformação dia após dia, e isso agrada a Deus, isso gera fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e sem fé, diz lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Tudo gira em torno da palavra, porque é na palavra que há a manifestação do poder que na nossa vida, que nos transforma dia após dia. Só assim, pela manifestação do poder dele, é que nós somos santificados, que nós somos transformados e vamos servir a Deus. Tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, da mão dele nós recebemos primeiro. Nós temos é que querer. Renda-se ao poder de Deus, renda-se à vontade soberana de Deus, vá para o joelho, para a oração, por jejum, clame ao Senhor. Nós precisamos orar mais, a igreja precisa orar mais. Orar é estar perto de Deus, falando com Deus e ouvindo a sua voz também, porque quando oramos sempre vem uma resposta. Se não vem na hora, vem depois. Quantas vezes a gente está ali pensando uma passagem bíblica, eu não entendi isso ainda, Deus me ensina, fala comigo, o que quer dizer isso aqui? De repente, você ouve uma pregação, alguém chega e está falando com você, e você entende aquela passagem. Assim Deus faz, Ele está sempre falando conosco, é só a gente querer. Quando a gente quer, Ele está sempre nos ensinando. Não é diferente das escolas seculares. Os alunos mais aplicados, mais dedicados na escola, é os que mais aprendem, é os que têm nota melhor. Na escola do Espírito Santo também é a mesma coisa. Aquele mais dedicado, mais interessado, aquele que busca conhecer mais, estudar mais, esse é que tem a nota melhor, ou seja, esse que vai ser mais abençoado e que vai aprender mais. Amém? Então vamos fazer isso. Vamos priorizar as coisas de Deus. Vamos nos afastar cada vez mais das coisas do mundo. Mais uma vez eu digo, cuidado com as redes sociais. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmão? Nós vamos estar orando, amém?